Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou com muita saudade. Na aula de hoje a gente vai falar sobre o segundo reinado. O segundo reinado foi o reinado de Dom Pedro II. Ele foi deixado aqui pelo papai dele, isso mesmo, Dom Pedro I, para governar depois que ele fizesse 18 anos. Mas por conta do golpe da maioridade, ele acabou assumindo o trono aos 14. Ele fez várias coisas. E modernizou muito o Brasil. Trouxe várias invenções, o telégrafo, o telefone e várias coisas muito legais. E com isso também ele ajudou a nação brasileira. Também veio as leis abolicionistas. Por exemplo, a lei Albidim. Essa lei foi a lei para diminuir o tráfico de escravos no Brasil. A Pro vai deixar linkado aqui um vidinho para vocês assistirem, tá bom, amores? Um beijo, estou morrendo de saudade. No dia 2 de dezembro de 1825, nascia Dom Pedro II, uma criança que aos 5 anos de idade, em 1831, passou a ser o segundo imperador do Brasil Império. Porém, devido à sua idade, foi criada uma regência responsável por administrar o Império até que Dom Pedro II completasse sua maioridade. A infância do jovem imperador não foi normal como a das demais crianças da época. Dom Pedro II dedicou muito mais do que boa parte de toda a sua infância e juventude aos estudos e ao conhecimento, isso tudo para que quando fosse digno de assumir sozinho o Império, tivesse conhecimento e cultura suficiente para esse compromisso. Em 1841, aos 15 anos de idade, Dom Pedro II teve que ser emancipado para assumir de vez as responsabilidades de um imperador. A emancipação era necessária, pois o clamor da população pela coroação do jovem imperador era grande, e finalmente, no dia 18 de julho daquele mesmo ano, Dom Pedro II foi coroado. O Segundo Império, como é conhecido o período em que Dom Pedro II foi imperador, foi um dos períodos em que o Brasil mais cresceu em toda a sua história. É nesse momento que o imperador, apaixonado pela cultura e pela tecnologia, viajou o mundo e trouxe ao Brasil inovações que para aquela época eram dignas de nações de primeiro mundo. Foi no Segundo Império que o Brasil conheceu o telefone, o telégrafo, a iluminação elétrica, máquinas fotográficas e muitas outras inovações. Esse período também foi importante para a economia e para o comércio. Estaleiros e portos foram construídos para o desenvolvimento da indústria naval, foi construída a maior linha ferroviária da América do Sul e uma importante fase de industrialização foi iniciada. Por ter passado toda a sua infância e juventude estudando, Dom Pedro II era um homem muito inteligente e tinha uma extrema preocupação com a educação dos brasileiros. O Colégio Pedro II, que era uma instituição de ensino admirada e respeitada, e ainda é, passou a ser referência para todos os outros colégios do Império. Quando realizava suas viagens pelo Brasil, Dom Pedro II visitava o máximo de colégios que podia para avaliar pessoalmente diversos pontos como, por exemplo, a infraestrutura do colégio, a qualidade de ensino e o desempenho dos alunos e dos professores. A educação e conhecimento eram prioridades para Dom Pedro II, a ponto de ele mesmo, com o seu próprio dinheiro, bancar estudos em instituições de ensino da Europa e Estados Unidos para aqueles que possuíam algum talento. E foi assim que o Brasil conseguiu adquirir ainda mais conhecimento nas áreas de ciências exatas, humanas e biológicas. Como imperador, Dom Pedro II era diferente de todos os outros. Não vivia de luxúria, recusou diversas vezes o aumento de seu salário e, como eu já disse, tirava dinheiro do próprio bolso para ajudar os doentes, os pobres e aqueles que queriam estudar. Dom Pedro II não via diferenças. Todos eram iguais, deveriam ter os mesmos direitos e as mesmas obrigações. Assim como todos os períodos que existiram no Brasil até aquele momento, o Segundo Império ainda mantinha a escravidão, infelizmente. Mas, ao contrário do que muitos pensam e passam a deduzir, Dom Pedro II não era a favor da escravidão. Ele e a família real não possuíam escravos. Foi a partir de Dom Pedro II que a escravidão começou a ser extinta no Brasil.
interesses políticos, até mesmo pelo fato de que quando a escravidão foi abolida, em 1888, Dom Pedro II passou a perder apoio das elites e dos militares, que eram em sua maioria, naquele período, a favor da escravidão. E por conta disso, em 1889, os militares proclamaram a República, que era nada mais e nada menos do que um golpe de Estado, sem apoio da população e orquestrado através de mentiras e manipulações. O golpe por trás de toda a proclamação da República destituiu Dom Pedro II do poder, derrubou a monarquia e implementou uma república, que é esse modelo de governo que nós temos até hoje. Após sofrerem o golpe, Dom Pedro II e a família real vão para a Europa, onde ficam exilados. No dia 5 de dezembro de 1891, aos 66 anos de idade, Dom Pedro II morre, vítima de pneumonia. Este homem, que é por muitas vezes declarado como um vilão, foi o único representante do povo que colocou o Brasil no caminho para uma nação de primeiro mundo. O único que fez o Brasil uma nação respeitada e admirada por tudo e por todos. Durante o Segundo Reinado, o Brasil era um exemplo de nação para os seus vizinhos na América do Sul. Tínhamos uma economia estável, nossas escolas caminhavam para um nível de excelência e qualidade, o trabalhador era valorizado e o imperador, Dom Pedro II, e a família real eram humildes e não viviam de gastos acima do permitido. O homem que dedicou toda a sua vida por um Brasil promissor foi traído e expulso de sua terra natal.